Açuizão do Coandô aí, ó. Só maravilha, aí, ó. Açuí do Coandô, aí, ó. Só riqueza. Rio Serra. Rio Serra, né? Açuí do Coandô aí, a galera aí. Chegou, mano. Aqui é a barra que nós temos liquído. Chegou, papai. Paraíso da Serra. Subindo aqui para Serra de Assunção, Aí, ó. acompanhando o jogo entre a equipe do Ingá e a equipe de Santa Rita. Olha aí, barrigudo. Aí a galera indo pro jogo aí, ó. Região Serrana. Região Serrana de Itapoca, Ceará. Vai em toda a cobertura ao vivo e a cores. Mais o magnata, o rei do feijão. O homem que tem o melhor preço da Itapoca.